A função, ó, olha aqui um problema de precisão na minha opinião, na minha concepção, um problema de precisão de escrita. Às vezes o examinador ele escreve e na cabeça dele está claro, mas porque ele completou, se você ler a rigor, não está. Olha só, a função g de x, ou seja, que dá um certo valor, para cada x que você dá, ela dá um certo valor. Que valor é esse? Mede a área limitada pela função f de x e o eixo x. Espera aí. Olha o que não ficou claro. Digamos que eu tenho um gráfico aqui. Não é o gráfico da questão ainda, tá? Tá aqui o gráfico. Essa aqui é f de x. Ele falou que essa função g de x, ela mede essa área que está aqui, ó. Tá. Mas espera aí. Se eu dou um valor de x para ele, 2x, digamos que aqui é 2 e aqui é 1. Quanto que é o g de 2? É a área medida do 1 até o 2, é essa aqui? É a área medida do 0 até o 2, é essa aqui? É a área medida de onde o gráfico começa a valer, por exemplo, aqui no intervalo de 1 a 4, seria, ou é todo, ela é constante, ela é sempre a área, não importa qual x que eu coloque, 3, 4, qualquer valor, ela vai dar a área do 1 até o 4. Aí você tem que ficar adivinhando qual que é o mais plausível, qual que ele deve ser o mais provável. Gente, isso não é questão bem feita, desculpa, mas no meu ver, uma questão bem feita escreveria: a função g de x mede a área limitada pela função f de x e o eixo x do valor 1 até x. Pronto. Tá? Que é o mais plausível, mas não está escrito. E aí dá abertura para outras interpretações. Tá? Beleza. Considerando positiva a área acima do eixo x, tá? Isso aqui é legal. Algumas coisas ele lembra de dar detalhes importantes, mas ele peca em alguns detalhes que, para mim, é o que dá coesão à questão, né? Deixa ela unívoca, só com um caminho, não deixa a pessoa ficar aí, agora, isso? Não está claro. Considerando positiva a área acima do eixo x e negativa a área abaixo do eixo x. Tá, porque a área você pega em módulo, né? Mas ele falou que se for para baixo é para considerar um valor negativo. Ok. Tá, porque o g de x, só uma coisa no gráfico lá que eu fiz, ó, não faz sentido ser o g de 2. Eu tinha o gráfico aqui, e aí o g de 2 ser a área aqui só no 2, porque não tem área, é uma linha. Né? Que seria o mais direto, né? Se ele mede a área, e a g de x é a área embaixo daquele ponto x, mas não tem área ali. A área é zero sempre. Né? Voltando. No intervalo de 1 até 4. Então, ele falou que essa função g de x mede essa área variando de 1 até 4. Onde f de x é igual a x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Olha, ele jogou aqui o quê? Uma função polinomial de grau 3. Para mim, aí ele está colocando, se não colocando, está quase colocando, acho que está colocando um pezinho no ensino superior. Porque o que você aprende no ensino médio sobre polinômio de grau 3? Sobre polinômios, vou colocar aqui. Você aprende que o grau do polinômio é numericamente igual à quantidade de raízes. Por exemplo, se o polinômio é de grau 4, ele tem 4 raízes. Não sei se são reais, complexas, mas tem 4 raízes. Se ele tem 3 raízes, por exemplo, eu posso dizer que o polinômio é de grau 3. Você aprende no ensino médio que o polinômio pode ser escrito de forma fatorada. Como é a forma fatorada? P de x igual a A, que multiplica x menos x1, x menos x2, e assim vai, x menos xn. Observe que x1, se tiver raízes repetidas, elas vão aglutinar e vai ficar x. Se eu tiver x1 e x2 for igual, fica x menos x1 ao quadrado, né? Raiz de multiplicidade de 2. Tá. Então, isso aqui te permite já perceber nessa questão
que esse polinômio tem grau 3, porque está fatorado em 3 fatores, e as raízes são esses valores que zeram aqui, x menos uma raiz. É o valor que faz o polinômio ser zero. Aqui não tem um azinho, é como se o azinho fosse 1. Então, você consegue ver já pelo enunciado que f de x é um polinômio de grau 3, e as raízes desse polinômio, são os valores para o qual ele vale zero, são quem? O 1, que zera o primeiro fator ali, x menos 1, o 2, e o 3, que é o x que zera o terceiro fator. São as 3 raízes, 1, 2 e 3. E ele quer que marque a única afirmação verdadeira sobre a função g de x, que dá a área embaixo desse gráfico de x, entre o gráfico de x e o eixo x. Então, eu vou ter que desenhar esse gráfico. Para mim, é aí que começa a querer pôr um pezinho no ensino superior. Porque desenhar gráfico de função em terceiro grau, se for do escopo do ensino superior, é bem de leve, bem suave, assim. E acho que muitos professores nem tocam no assunto. Tá? Então, mas assim, dá para entender, mas eu acho que está querendo pôr um pezinho fora, e como ele já faz isso em outras questões, vocês vão ver na questão 3 dessa aula, me leva a crer que realmente ele tem essa tendência, o examinador aqui da prova de matemática da PUC. Vamos lá. Vou colocar as raízes aqui, 1, 2 e 3. O que a raiz faz? É onde o gráfico toca no eixo x. Ele pode tocar e voltar, ou ele pode tocar e atravessar. Quando a raiz é de multiplicidade de 2, ele tem duas raízes, ele repete, né? Mas aqui, como todas são raízes distintas, ele vai atravessar. Então, eu sei que esse gráfico atravessa aqui e atravessa aqui. Só que eu não sei se é nesse sentido, né? Pode fazer isso. Ou ele pode fazer isso, Como que eu vou saber? Porque eu sei que ele tem que cortar 3, ele tem que cortar no 1, no 2 e no 3. E você tem que saber que o gráfico, a partir do momento que vai para grau 2, ele costuma ser curvo, ele não vai ter uma linha reta que nem a função afim. Tá? Então, ele vai subir, vai ter um ponto de inflexão aqui, que a gente sabe que é o ponto de um vértice. Aqui, observe que isso aqui tem mais de um vértice, porque é grau 3. Né? A função de grau 2 só tem um vértice, que é a função quadrática, né? A função de segundo grau. Então, como que eu vou saber se o gráfico é esse que sobe, depois desce, depois sobe? De novo. Né? Nossa, tá ruim, né? Acho que o primeiro gráfico que eu desenhei era o melhor. Ou se ele é esse aqui, que desce, depois sobe, depois desce. Achar isso dá com conhecimento de ensino médio? Dá, mas normalmente você vê isso em ensino superior. Como que eu vou saber? E saber que ele é curvo assim também costuma ser falado em ensino superior. Tá? A afirmação 1 fala que g de x é decrescente no intervalo de 1 a 2 e crescente no intervalo de 3 a 4. Agora, já ficou em dúvida, ele vai do 0, do 1, do ponto inicial até o ponto que ele quer, medindo, ou é só no intervalo, ele mede o x, então ele varia em função do intervalo, não é g de x, é g de x1 menos x2. Percebe? O valor que entra aqui é o intervalo para dar a área. Bem que ele está falando assim, ele é crescente, eu vou entender, vou ter que tentar supor, né, porque ele não explica claramente, que é do 1 até o ponto. G de 2 é do 1 até o 2. G de 2,5 é do 1 até o 2,5. Tá? Primeiro, eu tenho que saber se é o gráfico verde ou é o azul, para poder saber se é decrescente ou não, o g de x. Eu sei que esse gráfico aqui é o f. Né? O g é uma função que dá a área entre o gráfico e o eixo x. Como que eu faço para descobrir? Basta eu pegar um ponto aqui, entre 1 e 2. Vamos pegar o 1,5 e olhar se ele é positivo, então a corcova aqui é para cima, ou substituindo ali se ele é negativo, então é esse desenho verde. Então, eu vou trocar aqui por 1,5. Se eu nem fazer a conta, é só saber se é positivo ou negativo.
O f de 1,5 vai ser, substituindo, 1,5 menos 1, que multiplica 1,5 menos 2, que multiplica 1,5 menos 3. Sem fazer conta, isso aqui, 1,5 menos 1 vai dar positivo, né? Porque 1,5 é maior que 1, dá 0,5. 1,5 menos 2 vai dar menos 0,5, vai dar negativo. E aqui também, vai dar menos 1,5, negativo. Menos com menos, dá mais. Mais com mais, dá mais. Ou seja, o f de 1,5 é um valor positivo. Então, eu sei que a Corcova é a para cima. Ou seja, é a azul. Então, aí eu elimino essa possibilidade aqui. E agora eu sei que o gráfico é esse. Tá? Dá para entender isso, porque quando você joga um valor qualquer de x aqui, no intervalo que ele fala que é válido, de 1 a 4, ele tem que te dar o f de x correspondente. Aqui você precisa saber se é positivo ou negativo, ou saber se era o gráfico azul ou verde. Percebeu? Isso é mais uma tática. Mas é uma coisa que você treina mais em ensino superior, para tentar desenhar um gráfico de grau maior que 2. Agora vamos pensar no g de x. O g de x começa aqui no 1. Observe que ele só vale do 1 até o 3. Então é só até aqui. Não, é do 1 até o 4, perdão. O 4, aqui ele vai crescer indefinidamente, né? O 4 vai ser alguma coisa por aqui. Vamos lá. G de x é decrescente no intervalo de 1 a 2. No intervalo de 1 a 2, ó, se eu pego aqui 1,5, o gráfico está aqui. Ó. O g de x dá essa área aqui. Se eu pego um pouquinho mais, já dá uma área maior, que eu estou contando que é do 1 até... que é discorrendo aqui do 1 até o 2. Apesar do gráfico estar diminuindo, a área entre ele, como é positiva, vai sempre somando um valor. Então, de 1 até o 2, o intervalo de 1 a 2 é crescente. Perfeito. E no intervalo é decrescente. Ah, não, ele falou que é decrescente, perdão. Ele falou decrescente. É crescente no intervalo de 1 a 2. Né? Por quê? Apesar de ela fazer uma curva para baixo, a área vai sempre somando com a próxima área, que vai crescendo, até chegar ao limite que é a área dessa Corcova toda, que é quando chega no 2. Então, ela é crescente nesse intervalo. E ele falou decrescente. E ele fala que é crescente no intervalo de 3 a 4. No intervalo de 3 a 4, realmente vai somando cada vez mais área. Então, no intervalo de 3 a 4 é crescente também. Só que ele falou decrescente aqui, portanto, a A está fora de jogo. G de x é crescente no intervalo de 2 a 3. Gente, o intervalo de 2 a 3 está aqui, ó, foi outra cor. É negativo, falou que a área acima do x é área x, e negativa a área abaixo desse x. Negativa a área abaixo desse x. Então, se aqui tinha uma certa área, tipo, sei lá, 10, agora vai começar a acrescentar um valor negativo. Vai ficar 9, vai somar aqui com menos 1, menos 2, vai ficar 9, 8, 7. Então, do 2 ao 3, supondo que é sempre do 1 até o ponto, quando vai passando aqui, vai somando valores negativos. Você vai diminuindo o valor da área, contando do 1 até aquele ponto lá. Que eu estou supondo que seja isso. Então, ela é decrescente quando vai passando entre o 2 e o 3. E ele falou que é crescente. Fora. G de x é crescente no intervalo de 1 a 2. Perfeito. Decrescente no intervalo de 2 a 3. Perfeito. E crescente no intervalo de 3 a 4. É isso mesmo. Perfeito. Vamos ver por que a D está errada? G de x é decrescente no intervalo de 1 a 2. Já está errado. É crescente. Pronto, tá? Gabarito C de casa.